Olá, tudo bem? Meu nome é Douglas e eu vou ser o instrutor do treinamento de Brigada de Emergência. Eu sou bombeiro profissional civil formado há 5 anos, também atuo como técnico em segurança do trabalho e eu vou compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Durante o nosso curso, nós vamos abordar alguns temas como métodos de extinção de incêndio, tipos de combustíveis que existem, classificação de incêndio, dentre outros. Espero que vocês possam aproveitar e absorver o máximo possível de informações durante o nosso treinamento. Vamos ver as definições do que é o fogo, do que é a brigada, o que é um brigadista, como funciona a brigada. Vamos ver também o comportamento do fogo e os elementos que o compõem. Vamos ver os métodos de extinção de fogo, classificação dos incêndios, quais são e como diferenciar cada uma. Vamos também conhecer os equipamentos de combate a incêndio e as suas especificações, para assim termos um entendimento de como funciona os equipamentos que nós temos disponíveis na nossa unidade. Vamos ver um pouco sobre primeiros socorros e simulado de emergência. A Brigada de Emergência ela é um grupo de trabalhadores treinados e capacitados para atuarem no atendimento às mais diversas emergências que podem acontecer na nossa unidade, desde um atendimento pré-hospitalar, um resgate em espaço confinado, um resgate em altura, um isolamento de área, uma imobilização de fratura, até mesmo combater princípios de incêndio ou incêndios. Os brigadistas eles são responsáveis pela prevenção, que é a nossa palavra-chave, a palavra mais importante dentro da nossa brigada, que vai ser a prevenção. Eles também vão combater eventuais sinistros, caso necessite a prevenção falhe, ou desastres ocorridos dentro de sua empresa ou setor de atuação. Exemplos de desastres naturais que poderíamos citar seria o terremoto, o maremoto, o tufão. Então, a brigada ela também pode intervir nessas situações, caso necessário. A NR23, que trata da proteção contra incêndio, ela estabelece algumas disposições gerais, alguns pré-requisitos para que se exista dentro das instituições. Bom, a NR23 vai dizer que toda empresa ela deve possuir proteção contra incêndio, sejam os extintores portáteis, extintores sobre rodas, hidrantes de combate a incêndio, mangotinhos, iluminação de emergência e etc. A instituição ela também deve possuir saídas suficientes para que todas as pessoas consigam evacuar de forma ordeira e rápida. A instituição também ela deverá possuir equipamentos suficientes para combater ao fogo. Então, não é simplesmente ter um extintor ou um hidrante dentro da minha unidade. É ter um mínimo de equipamentos suficientes para que, em conjunto, eles possam combater o incêndio ou o princípio de incêndio. Tem que possuir também pessoas adestradas, capacitadas, no uso correto desses EPIs e equipamentos, e elas devem conhecer as suas particularidades. Nós usamos como referência algumas normas do bombeiro, que são as instruções técnicas de número 1 e número 17, e usamos como referência para a nossa brigada de emergência e a base fundamental a NBR 14276 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que vai regulamentar uma brigada de emergência. As atribuições que um brigadista ele vai ter, assim juntamente com a brigada, são várias. E podemos citar algumas como exercer a prevenção, combater princípios de incêndio e efetuar salvamentos, conhecer e avaliar os riscos de incêndio existentes dentro da minha unidade, quais são os produtos que nós trabalhamos, que nós armazenamos, que nós estocamos,
qual é a probabilidade de ocorrer um incêndio dentro da minha unidade, nesses locais e setores específicos. Nós temos que recepcionar e orientar o corpo de bombeiros assim que eles chegarem na unidade, caso eles sejam acionados. Nós devemos também participar das inspeções regulares e periódicas dentro da minha unidade ou setor para conferir se os equipamentos de combate a incêndio, se os EPIs adequados de combate a incêndio estão disponíveis, estão funcionais. Temos também que conhecer as nossas vias de escape e rotas de fuga, porque conhecendo essas vias de escape, nós vamos conseguir fazer a nossa evacuação em um tempo extremamente rápido e de forma ordeira. Devemos também conhecer os locais onde estão instalados os equipamentos de proteção contra incêndio, como extintores, hidrantes, detectores e alarmes, para você ter uma noção de se você conhece ou não onde estão instalados, tente imaginar no seu ambiente de trabalho. O local que você trabalha, qual é o equipamento de combate a incêndio mais próximo de você? Será que você já conseguiu identificar algum? Então deveríamos tentar observar isso caso não tenha reconhecido ainda. Devemos também conhecer todos os setores e instalações da empresa, caso possível. Se não possível conhecer todos os setores ou instalações da empresa, conhecer pelo menos o setor em que nós trabalhamos, para saber quais são os riscos de incêndio que tem ali, quais são os produtos que nós trabalhamos, quais são os métodos de combate a incêndio que nós vamos usar naquele setor que eu trabalho. Devemos também conhecer o princípio de funcionamento de todos os equipamentos de proteção contra incêndio. Extremamente importante saber como operar um alarme de combate a incêndio, como funciona um hidrante, quais são as mangueiras que existem no hidrante, como operá-las, conhecer o funcionamento de um extintor de incêndio, quais são os agentes extintores. Tudo isso é de extrema importância de um brigadista e da brigada. Devemos também estar sempre atento e atender imediatamente a qualquer chamado de emergência, desde que nós tenhamos ouvido aquele chamado, o alarme tenha sido acionado, tudo isso. Devemos também agir de maneira rápida e enérgica em situações de emergência, relembrando mais uma vez, sempre de forma ordeira. E também, por último aqui, mas não menos importante, inspecionar os setores ao término do expediente, verificando se todos os equipamentos eles foram desligados, luzes apagadas e lixeiras esvaziadas para diminuir a probabilidade de ocorrer um princípio de incêndio na unidade ou no nosso setor e que aquele princípio de incêndio possa evoluir para um incêndio.